Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Universo Projetado e hoje eu vou falar sobre renderização, edição e a parte sonora do curta Jornada. Essa é a última etapa de uma saga de vídeos que eu fiz sobre explicando a construção de como que eu realizei um curta-metragem chamado Jornada. Se você ainda não viu, convido para que veja e entenda o processo que realizei. E claro, estou expressando a minha experiência sendo uma diretora de primeira viagem. No meu curta, eu acho que a parte mais desesperadora foi o render. Coisa que eu nunca imaginei que seria o desespero desse nível. Por quê? A parte de render não é apenas você apertar um botão. Até então, eu estava trabalhando com prévias, versões simplificadas. Já aqui, na fase do render, é onde tudo que foi construído finalmente se transforma na imagem final. Mas o que isso significa na prática? Significa que o software processa a cena, com modelos, texturas, animação, a iluminação, e transforma todos esses cálculos em um frame pronto, ou seja, em uma imagem. E é importante lembrar que a animação é feita imagem por imagem. Se estamos trabalhando a 24 frames por segundo, que é um padrão que garante uma boa fluidez para o nosso olhar, isso quer dizer que para cada segundo de filme são geradas 24 imagens estáticas. Agora pensa em um curta de 6 minutos. 6 minutos tem 360 segundos. Multiplicando por 24 frames por segundo, isso dá 8.640 imagens sendo renderizadas, uma por uma. E cada uma pode levar em média 5 minutos, às vezes 15 ou até mais, dependendo da complexidade da cena e da potência da máquina. É uma etapa que exige um bom planejamento. E essa demora é justamente porque o render é o momento em que o computador calcula a luz, a sombra, o reflexo, a transparência e todos os detalhes visuais com muito mais precisão. É basicamente a tradução de todo o trabalho artístico e técnico em uma imagem definitiva. Então, além da parte criativa, existe uma parte estratégica: otimizar configurações, testar qualidade e equilibrar tempo e resultado. No fim, o render é o último passo técnico antes da cena realmente existir como produto final. E se existe um tempo fechado para o curta ser entregue, é necessário planejamento. Eu não acabei fazendo tanto esse cálculo porque eu estava ali no frisson de tentar acabar, estava fazendo tudo ali, as últimas partes ao mesmo tempo e tudo mais. Alguns amigos meus falaram que era uma etapa que dependeria muito da cena, computador e coisas relacionadas, e que havia uma possibilidade, se houvesse problema, de recorrer a uma possível render farm, que é um conjunto de computadores de alta performance interconectados que trabalham juntos para processar imagens, animações e essas coisas, ou seja, um lugar onde você paga e existe todo esse aparato. Mas mesmo assim, achei que conseguiria realizar o render mais tranquilamente, sem precisar recorrer a esses tipos de farm, porque ela é bem cara. Então tive que recorrer a outras pessoas para estarem me ajudando nessa etapa final, renderizando algumas partes. Foi um período tenso, porque não é favorável você ficar dependendo de outras pessoas. Então esse é um ponto que eu revisaria muito para um próximo projeto. Pelo tempo que o render levaria, eu precisava encontrar uma forma de não ficar parada esperando para a próxima etapa. Então, fiz o seguinte: eu já tinha feito um Playblast, que basicamente é uma prévia em baixa qualidade, sem iluminação, sem textura, só para visualizar a base da animação, o que eu fiz praticamente em minutos. Com esse Playblast, eu já conseguiria montar as primeiras versões da edição. Assim, enquanto o render final estava sendo processado, eu já estaria adiantando o trabalho da montagem, organização, ajustando o ritmo e, principalmente, o som. Isso ajudou muito a otimizar o tempo, porque quando os frames finais ficaram prontos, grande parte da estrutura já estava resolvido. Foi uma forma estratégica de trabalhar em paralelo e não deixar o processo travar por causa do tempo de render. Então, depois de todas as imagens feitas, a gente vai para edição.
Edição é onde todas as peças finalmente se encontram. É esse momento de organizar os planos na linha do tempo, ajustar os cortes, refinar o ritmo e garantir que a narrativa esteja funcionando como um todo. Mesmo com o animatic já definido, é aqui que a gente precisa realmente sentir o impacto da sequência completa. Às vezes, pequenos ajustes de corte mudam completamente a força de uma cena. Alguns frames a mais ou a menos podem alterar a tensão, a emoção ou a clareza da ação. É também na edição que som, música e imagem começam a dialogar de verdade, fortalecendo e mudando completamente a experiência. Se a animação dá vida aos personagens, a edição dá vida ao filme como conjunto. Ela é o ponto onde tudo se conecta à história. Enfim, ela vira uma obra. Na edição, né, que a gente começa a fazer a parte sonora. E foi bem interessante de fazer. Eu gostei bastante. A parte sonora é o que dá peso e presença ao que a gente está vendo. E dentro disso existe o Foley, que são os sons do dia a dia, recriados manualmente para dar mais realismo às ações. Passos, tecidos se mexendo, objetos sendo tocados, tudo isso pode ser gravado separadamente e sincronizado depois na edição. O Foley é interessante porque não é simplesmente o som real. Muitas vezes ele é exagerado ou ajustado para funcionar melhor dentro da narrativa. É ele que ajuda o espectador a sentir o movimento, o peso e a intenção da ação. Além disso, existe a trilha sonora que guia a emoção e os efeitos sonoros de ambiente que ajudam a construir o espaço de cena. No meu projeto, eu tive algumas opções. Como eu não teria uma produção própria de músicas, foi preciso buscar trilhas que combinassem com a cena, o que na prática é bem mais difícil do que parece. Existem plataformas gratuitas, mas eu não encontrava nada que se encaixasse exatamente com a emoção que eu queria transmitir. Então, acabei optando pela Artlist, que oferece trilhas com licenças adequadas para a produção audiovisual. Foi um custo a mais, e sendo algo que eu estava custeando tudo, porque era um projeto pessoal, então existiu bastante reflexão antes de decidir. Mas no fim, achei que fez alguma diferença. Para alguns efeitos sonoros, utilizei a biblioteca de áudio do YouTube, que ajuda bastante quando precisamos de sons mais específicos. Mas grande parte dos sons, principalmente o Foley, eu gravei em casa mesmo, literalmente atrás do sofá. Para isso, improvisei um pequeno estúdio, abafei o espaço com almofadas, usei o gravador do próprio celular e fiz anotações dos sons que eu precisava recriar, inclusive as partes do personagem filhote, que fui eu mesma que interpretei. Com alguns objetos simples, fui testando e gravando até encontrar sons que funcionassem bem para cada ação. E o legal disso é que, às vezes, para fazer um som específico de um objeto, eu precisava testar várias coisas e muitas vezes os sons ideais vinham de objetos aleatórios e diferentes do que estava na tela. Depois de gravar, passei tudo para o computador e organizei na edição, ajustando volume, tempo e sincronização. No fim, foi um processo mais divertido do que eu imaginava, e também uma das partes mais criativas de todo o projeto, pelo menos algo novo que eu estava aprendendo. E para quem achou que acabou aqui, tenho que dizer que tem mais uma renderização no programa de edição, transformando tudo em arquivo de vídeo. Mas, comparado com a que falei hoje, essa é muito tranquila. Em alguns minutos, ou no mais tardar, em horas, ela se resolve. E quando a renderização acaba, é um alívio tão gigantesco, é uma pressão que se esvai. E esse é o fim do trabalho, pelo menos do fazer o curta. E sobre isso, provavelmente vou falar em outro vídeo. Mas, continuando, provavelmente o próximo vídeo que vai entrar aqui no canal vai ser o curta. E talvez algum outro vídeo de considerações finais, talvez tenha esse outro vídeo. Mas o próximo realmente é o curta-metragem. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, dessa saga de vídeos. Foram vídeos mais simplificados, mas achei interessante trazer para mostrar que tudo depende de processo e que as coisas levam tempo para serem entendidas. No fim, pode não ser uma grande obra de arte, mas todo mundo começa fazendo algo simples, começa por algum lugar. E essa é a vida, ela é uma jornada.
Eu vou voltar aqui com outros tipos mais diversificados de vídeo, né? Talvez eu consiga mais tempo aí de fazer outros. Vamos ver o que dá. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!